Olá, para você que nos acompanha aqui em mais um vídeo de podcast, né? Os nossos podcasts, esse é mais um ponto a ponto. Hoje estamos aqui trazendo um conteúdo relevante da nossa região, mais uma entrevista em série com os vereadores do município de Itapema. Nós vamos levar esse conteúdo para você, seja em áudio, seja em vídeo, para você consumir a hora que você estiver aí bem à vontade, no oferecimento do Sicredi, Orbem Relojaria e Ótica, Harmony Odontologia, Nine Academia, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Solumed, Águas de Bombinhas, Disque Shop Itapema, Barracuda, melhor shopping da região, hein? Manecar Veículos, Conasa Itapema, Spider Bet, site de apostas, Autoescola e Despachante Morretes, Forte Vistorias, Billy Nick, Pet Shop Casa de Rações, Supermercado Sandy, Lip, Stop, Lavacar, EBS, Empresa de Saneamento de Porto Belo, Cine Gracker em Porto Belo, Joyce Becker, Organização de Design de Interiores, nossa colunista, e também em breve aí mais um podcast sobre design de interiores, para você que quer saber como decorar a sua casa. Ideon Móveis Planejados ajudam a levar até você esta informação e este conteúdo. Ao meu lado, hoje, aqui no podcast Ponto a Ponto, Léo Cordeiro, vereador Léo Cordeiro. Ô Léo, que prazer receber você aqui no novo estúdio do No Ponto SC na minha praia. Grande Marquinhos, eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui conversar. Acho muito bacana essa tua iniciativa, essa tua ideia de podcast. A gente tem visto, né, os mais variados conteúdos acontecendo nesse formato de bate-papo. Construção civil, mercado imobiliário, agora falando de decoração de interiores. Então acho que é algo que traz uma dinâmica diferente nesse bate-papo. Claro que na política também acho que desperta mais curiosidade ainda do pessoal. Então só parabenizar e desejar todo sucesso aí nesse programa e no ponto, com certeza. Legal, obrigado, Léo, pelas palavras. O Léo, ele é segundo secretário da Câmara de Vereadores de Itapema. Isso aí. O que faz um segundo secretário, Léo? Bem, a gente está sempre, né, tem algumas decisões que nós precisamos ter junto, em conjunto com a mesa, né? A gente tem que dirimir algumas dúvidas e tal, mas a gente está mais ali para assessorar também a presidência, um conjunto de vereadores ali um pouquinho mais restrito, que a gente toma algumas iniciativas que cabem à mesa. Então é uma parceria um pouco mais afinada, né, em alguns trâmites da casa. Legal, eu vou fazendo algumas perguntas para o Léo aqui nesse nosso bate-papo, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que um vereador faz, o que não faz dentro da casa, né? Ah, é vereador, mas faz o quê? Só fiscaliza, só legisla, mas dentro das suas atribuições lá na Câmara também existe uma hierarquia, né? Já conversamos aqui com o presidente da casa, com o vice-presidente, né? Xepa, Lei, a Raquel Josino, agora o Léo Cordeiro, que fazem parte dessa mesa diretora. Ô Léo, como é que está a Câmara de Vereadores nessa legislatura aí? Que se encerra nesses primeiro biênio agora, né? Em dezembro de 2022, né? Isso. Nessa presidência, no caso, essa mesa diretora, encerra agora final do ano, né? Não sabemos ainda como vai ser a composição da nova mesa, mas a gente tem tido muitos ganhos nessa vereança. Eu costumo dizer que foi uma pluralidade de ideias, de pensamentos, né, entre esses vereadores, e que até o momento se mostrou muito bom para o município. E também muito bom o convívio entre esses vereadores, né? Sabemos que a base do governo tem uma ampla maioria, mas jamais isso interferiu também no contato com a oposição, e sempre fizemos da maneira que tem que ser feita, que é o melhor para a população. Nem sempre a gente é favorável a tudo que vem do governo, mas sempre favorável àquilo que vai melhorar a vida das pessoas. Olha que interessante essa expressão que você está usando, porque você é líder do governo, né? Na Câmara, né? Ou seja, dentro da Câmara de Vereadores, você representa a administração municipal, né? Propondo ideias, trazendo as pautas, e mesmo assim você tem essa posição, olha, nem tudo é aceito. Exatamente, tem coisas que a gente vai e questiona o governo, né, o porquê disso, qual a ideia, né, será que isso não vai atrapalhar as pessoas, as empresas? Então essa é uma preocupação que eu tenho enquanto líder de governo e enquanto vereador da base de governo. E tem que ser muito nessa linha, viu, Marquinhos? Desde que eu me propus a estar vereador, vencer a eleição, eu sempre tive muito claro isso, né? Inclusive até quando eu já fui secretário municipal, tanto aqui em Itapema quanto em Porto Belo, eu sempre tive uma posição muito nessa linha, né, de às vezes até quase que bater de frente com o prefeito e dizer, olha, prefeito, acho que isso aqui não vai ser muito bom para a população, não vai ser bom para a cidade. A gente precisa repensar e mudar alguns pontos.
né? Então, sempre foi muito saudável isso, né? Sempre foi na melhor forma possível para gerar resultados para a população. Muito bom, parabéns aí, então pela a sua atitude, né? Essa sua forma de gerir aí esse seu cargo de vereador. Afinal, você está vereador, né? Não é vereador, né? Isso. O Léo Cordeiro é o que de profissão, para as pessoas poderem entender? Qual a sua formação? O Léo Cordeiro quase foi um dentista. Ah, é? Fiz até o 5º período de odonto aqui na Univale, né? Mas como a minha família sempre foi muito ligada à questão da construção civil, mercado imobiliário, né? Acabei saindo do curso, logo em seguida já fiz eu cresci um pouquinho antigo, 16081, hoje a gente já está vendo aí corretor de Itapema no 40, 50, e claro que na construção civil. Então hoje sou corretor, não atuo tanto, mas uma vez corretor de imóveis, sempre corretor, né? Quando aparece uma oportunidade, nós fazemos algum negócio, a gente está sempre ali ligado para isso acontecer. Tem também uma pequena consultora, né, em parceria com o meu irmão, meu sócio, a gente faz alguns empreendimentos ainda de pequeno porte. Então, esse é o Léo Cordeiro. Mais corretor, construtor e está vereador. Qual é a construtora, Léo? Não sabia que você tinha. Pode falar, não tem problema não. É a Mastercom. Mastercom? Isso. Mastercom Mastercom Empreendimentos Imobiliários. Legal. Olha, precisar de construção, ser um empreendimento, um apartamento, sala comercial, enfim. Já vão aproveitar e fazer um jabá aí, né, já, Marquinhos? Lógico. Depois nós passa lá no caixa e registra. Brincadeiras à parte. Na saída. Ô, Léo, entrar um pouquinho dentro dessa sua área, né? A sua experiência na construção civil. A gente sabe que você é muito ligado à construção civil, tem presença sempre firme em todas as reuniões do Sinduscom, quando pode, obviamente, né? Quando está aqui na região. É uma das pessoas que também fazem esse elo de ligação das necessidades da construção civil com a Câmara e a administração municipal. Tô certo? É isso mesmo? Exatamente. Eu praticamente nasci dentro da construção civil, né, Marquinhos? Meus pais atuam desde 89 já nesse mercado. Cresci da minha mãe é 6531, bem antigo. Então foi uma coisa automática, né? Aqui em Itapema, enquanto eu estive como secretário, na época de governo e planejamento estratégico, eu já tinha uma ligação muito boa com a construção civil. Naquela época, nós fizemos então, iniciamos a revisão do plano diretor e eu fiquei até ao ponto em que eu tive que sair para ser candidato, né? Também fui candidato a vereador em 2016 e aí depois tocou mais 3 ou 4 meses e alguns pontos não deram certo. Então eu costumo dizer que essa foi a minha experiência que não deu certo. Tá. E depois fui para Porto Belo como secretário de Planejamento Urbano, oportunidade pelo o ex-prefeito Emerson Stein, meu parceirão de sempre. E aí lá a gente teve uma outra atuação, né? O prefeito disse: Léo, está aqui a chave da Secretaria de Planejamento Urbano, confio em ti, toca do jeito que tu achar melhor e vamos conversando. E lá foi a experiência que deu certo. Fizemos 3 anos lá de uma forma muito bacana. A gente vê hoje como está Porto Belo, vê o desenvolvimento que teve, o quanto nós conseguimos atrair principalmente a confiança do empreendedor, né, Marquinhos? De abrir a secretaria, dele vir sentar, técnico com técnico, uma transparência enorme, e isso, né, teve resultados bem positivos lá. Conseguimos fazer a revisão do plano diretor, se aprovou e hoje, né, Porto Belo está de vento e popa. Então, é o que a gente acompanha, realmente é impressionante, né? Parece que Porto Belo hoje é uma extensão de Itapema Meia Praia. Léo, e aqui em Itapema, né, Marquinhos, eu tenho essa ligação direta com o Sinduscom, né, sou associado, como construtor eu sou associado. Certo. Participo de todas as reuniões, acho que nesse 1 ano e meio aí de vereança, talvez faltei em uma reunião, né? Quando tem as reuniões do grupo técnico, eu também estou presente. Assim também, como eu tenho um bom trânsito, também converso muito, estou sempre muito próximo de outras consultoras que não são associadas ao Sinduscom. Perfeito. Né? Temos um número grande de consultoras que não são associadas e graças a Deus eu também tenho um relacionamento muito bom, principalmente nessa forma de levar, de sanar dúvidas de projetos de lei que às vezes estão tramitando na Câmara e que não estão 100% claros para a construção civil. Então eu faço esse intermédio aí de uma forma muito gostosa, né? Eu gosto de fazer isso e graças a Deus vem dando bons resultados. Me permita, já que você tem muito conhecimento na área da construção civil, a gente tem visto, né, a construção civil fazendo com que a nossa região se valorize, cresça, isso é importantíssimo. Com tudo isso acontecendo, vem as dificuldades, né? Planejar, né? A gente sabe que no passado faltou um pouquinho essa questão do planejamento
Então, hoje a gente vê uma loja, um mercado, um prédio de 2 andares, saem torres gigantes, né, de vários andares. Isso significa que várias pessoas estão vindo morar na região, seja durante um período sazonal, como é o verão, seja escolhendo Itapema para viver, ou mesmo para passar o inverno, ou seja, o fim de semana. Pessoas, gente, carro, mobilidade. É a real necessidade de Itapema hoje, a mobilidade, e nossa região. Itapema, Porto Belo, Bombinhas, né? Eu uso o meu exemplo, Léo. Né? Você sabe, eu morava em Bombinhas, né? Um lugar lindo, maravilhoso, gostoso de se morar, praias fantásticas, né? Mas eu trabalho em Itapema, então assim, não comportava mais o ir e vir, já não era mais, a não ser quando havia uma real necessidade, que é o trabalho. Então por que não morar mais próximo do emprego para evitar todo esse transtorno, né? Tá virando transtorno hoje o nosso trânsito, né? Marquinhos, eu falo, Itapema é um ponto fora da curva, né? Nossa cidade é um mar de oportunidades, por isso vem atraindo tanto investimento, pessoas vindo para cá, para uma nova profissão, para criar seus filhos, para criar sua família. Então Itapema abriga tudo isso, né? É um coração de mãe a nossa cidade. E é claro que tudo isso está atrelado à construção civil, né? Hoje nós temos aí cerca de 6 mil empregos diretos na construção civil, e os indiretos a gente não consegue mensurar. É praticamente impossível você colocar um número, fazer uma conta que vai dizer, não, essa conta é o que depende da construção civil. São 5 mil diretos? 6 mil diretos. 6 mil diretos, quase 10% da população hoje presente fixa. Exatamente, o direto, né? E o direto, estou dizendo, é aquele que está trabalhando na obra. Sim. Então os indiretos é uma loucura. Então tem a empresa do vidro, a empresa do alumínio, a empresa do concreto, o material de construção, isso, engenheiros, arquitetos, os corretores. Então esse número vai muito além. Praticamente a cidade toda gira. Design e tudo que a gente estava falando aqui. E aí vai. Isso, nós vamos aqui buscando números que a gente vai chegar. Sim. Vai chegar bem longe. Então tudo se move a partir da construção civil. Falo que essa grande máquina, né? E aí tem as suas engrenagens, cada um faz a sua parte. E é claro, né, que uma cidade como a nossa, que teve esse boom nesses anos, né, uma cidade nossa aqui, açoriana, né, poucos bairros tiveram um desenvolvimento correto, né? Tiveram um formato de bairro mesmo. Temos aqui o Jardim Praia Mar e Morretes, que são os 2 bairros que têm condições de ter uma organização melhor do município. Verdade. Né? Com suas avenidas, as suas ruas, todas elas do mesma largura, é um outro lado. Então, a mobilidade hoje é o nosso calcanhar, né, de Aquiles aqui. Tem que se arrumar a solução. Tem que se arrumar. E é claro que a solução vai vir da onde se gera, né, toda essa riqueza. Talvez esse problema, né, mas a construção civil que gera tudo isso, mas ela também gera os recursos para isso ser resolvido. O que a construção civil está pensando nesse sentido para Itapema, Léo? Você como um grande representante. Eu, sempre que eu converso com a construção civil, e essa também é a minha posição como empresário, como vereador. Perfeito. A nossa cidade precisa ser pensada 24 horas por dia. Sim. Ela não pode parar nem no sábado nem no domingo. E eu faço isso, né? Como vereador eu faço isso. O dia todo eu estou pensando na cidade, andando, o que pode ser resolvido aqui, o que pode ser resolvido lá, né? E essa forma que a gente tem que cobrar muito do executivo. Que isso seja pensado, que sejam ouvidos todos os lados. Que os vereadores sejam ouvidos, que os empresários sejam ouvidos. Que se não tiver essa união de força, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai um puxar para um lado, outro puxar para o outro, e as coisas vão ficar sempre estagnadas. Então é necessário planejar Itapema não para 10 anos, mas para 50 anos. Né? E a construção civil sempre foi muito parceira sobre isso. A gente teve um desenvolvimento, né, algo incrível nesses 6 anos aí do mandato da prefeita Nilza, e é claro que a gente precisa continuar programando isso. Mas de que forma fazer isso? Só na parceria público-privada. Não tem outro jeito, a meu ver. Perfeito. Deixa eu falar de alguns projetos que estão aí em andamento, né? Que podem, de repente, ajudar não só na alta valorização que a gente já tem, porque a gente viu isso na nossa cidade vizinha, Balneário Camboriú, né? Fez lá o engordamento, lá usaram a expressão alargamento, alguns usam engordamento. Você já chegou no off aqui, nós estávamos falando a recuperação da praia de Itapema, porque era uma faixa de areia mais larga que com o tempo foi perdendo o espaço, né?
em razão do que acontece a nível global do aumento dos mares, né? E agora se pensa nessa recuperação da faixa de areia, né? Operação urbana consorciada, na qual Meia Praia e Itapema teria a recuperação dessa faixa de areia. Seria uma solução abrir uma avenida atlântica, onde carros pudessem passar ali, fazendo um elo de ligação de repente com o centro? O que se pensa? Com certeza, Marquinhos. A nossa recuperação, o nosso alargamento da faixa de areia, eu acho que comercialmente é o nome mais bonito para nós usarmos, né? É primordial na nossa cidade. Então, dois projetos que nós falando aqui da construção civil, de Zona 1, eu acho que são necessários. A Marina do Canto da Praia, que é algo que vai colocar Itapema num outro patamar, e a questão do alargamento da faixa de areia da Meia Praia, para que nós possamos daí ter uma avenida. Se você comparar a evolução do preço dos imóveis que nós tivemos no centro e na Meia Praia, é algo bem diferente na questão da porcentagem. Certo. Né? Meia Praia nós temos um calçadão bacana, beleza, até esse momento ele foi de grande uso do município, né, valorizou. Cartão postal. Mas se nós compararmos com o centro, que nós temos uma avenida, nós temos lá uma ciclovia com outra dimensão, temos um calçadão bacana, então ficam coisas totalmente longe uma da outra. Verdade. Então Meia Praia precisa ser pensada nisso. A gente precisa ter uma avenida na Meia Praia passando o carro. Até recentemente o governo municipal começou um projeto lá de Domingo da Família, semelhante que existe em outras cidades, grandes cidades, né? Florianópolis fecha a Ponte de Ferro, São Paulo fecha a Avenida Paulista, ali mais ou menos perto do MASP, né? Enfim, aí a gente pode citar aqui várias localidades. Itapema tem feito lá o Domingo da Família no centro. Ele pode ser itinerante, depois de criado um espaço desse, um domingo no centro, outro domingo na Meia Praia, enfim, para fazer essa interação, né? E a gente tem que pensar também, Marquinhos, uma avenida dessa frente mar, não é só para os nossos turistas. Ela vai acabar unindo, né, aquele pessoal que mora mais longe, mais afastado da praia. É verdade. Aquele pessoal que está lá no Morretes, está no Jardim Pra Mar, quer pegar sua família para dar uma voltinha de frente para o mar. Isso. Quer vir ali passar com seu carro, parar um pouco, né? Mais fácil para ela chegar na praia. Então tem todo esse lado também. Não é só o lado, vamos falar, para atrair o turista. Além da questão de segurança. Né? A gente vê as operações que estão acontecendo aqui na Meia Praia. Né? A gente está tendo aí uma evolução com o Tenente Coronel Éder, né? Tivemos já alguns momentos aí. Eu acho que tem que ser nessa linha mesmo. Depois teremos a formação da Guarda Municipal Armada. Enfim, a evolução da segurança no nosso município está muito boa. Só que, claro, se você tem, como no centro, passando o carro 24 horas, muito mais fácil chegar uma viatura, é um tipo de segurança. Não significa que vai erradicar, né, Léo? Mas significa que terá um controle maior, né? Sem dúvida. Nesses 3, 4 anos que a gente tem a Avenida da Meia Praia, eu não lembro de ter ouvido nenhum furto, nenhum roubo lá, de pessoal que estava andando, caminhando na praia. Você fala do centro? É, do centro. Tá. Na Meia Praia a gente já teve alguns episódios aí, infelizmente. Sim. Claro que agora a gente vai conseguir sanar tudo isso e, né, pular essa parte. Mas tem todos esses pontos. Valorização imobiliária, segurança, a questão de você ter toda a Itapema podendo usar esse mesmo local que é da praia. Então, enfim, os ganhos são imensos. Eu me lembro, há anos atrás, quando foi feito o calçadão da Meia Praia, também foi uma polêmica na época, porque havia algumas casas, alguns edifícios que tinham como quintal de casa a própria areia do mar, né? Já na época foi uma grande polêmica, pode passar, não pode passar, vai interromper, vai ser judicializado, enfim. E depois que o calçadão foi feito, outros municípios seguiram um projeto semelhante. Sim. Bombinhas, em Bombas foi feito algo assim. Porto Belo pensa ali na Praia do Perequê em fazer algo assim, que seria, usa-se a expressão, devolver a faixa de areia ou um parque linear a toda a população e não apenas a um grupo seleto, é isso? Esse é o principal papel do poder público, né, Marquinhos? Sim. Você tem que pensar sempre no coletivo. Sim. Não é naquele único usuário que está lá, um prédio de frente para o mar, um apartamento de 5 milhões, não. Você tem que coletivizar isso, todo mundo tem que usar. Todo mundo tem o direito para usar isso. Principalmente numa área como essa. Bom, mas aí eu quero entrar num assunto um pouquinho polêmico. Polêmico para alguns que não acompanharam e acabaram falando algumas coisas. Eu até acompanhei recentemente uma entrevista que você deu também na rádio do município, né? A Rádio Cidade, na qual a gente faz parte também. Foi para o professor Reoli Borges, às 18 horas, nosso colunista aqui da política no portal No Ponto SC, idealizador do projeto. Operação Urbana Consorciada Enzo Teodoro, né?
que a gente está falando em construção civil, estamos falando em mobilidade, estamos falando em segurança, e existe o outro lado, né? Existe o lado daqueles que vêm... social. A questão social, né? As pessoas procuram Itapema, porque Itapema cresce, gera emprego, 10% da população basicamente hoje está dentro da construção civil. A maioria dessas pessoas moram em bairros não como a Meia Praia, né? Morretes, o Leopoldo Zarlen, né? A gente chama o Jardim Praia Mar, né? E nós temos lá no final da 450 aquela situação que recentemente foi anunciada pela prefeita Nilza Simas como moradias populares que serão construídas, né? Primeiro momento, se falou muito aí no Diz que Me Diz que a construção civil era contra, Léo. É contra? Jamais, jamais. Esse foi uma forma, né, que eu tive até alguns embates com o próprio executivo, né, por estar junto à construção civil e defender muito a posição da construção civil, mesmo estando como líder de governo, mas eu penso que a gente tem que ter os olhos muito abertos para quem mais gera emprego e renda em Itapema. O poder público não gera riqueza, o poder público não gera emprego, não gera renda. O poder público só gasta, não é, Marquinhos? Essa é a realidade. Quem gera renda, quem gera riqueza é o privado, é o empresário, é o trabalhador, é aquele que vai pagar os seus impostos. Então, eu sou muito... enfim, sou muito crítico nessa parte, né? Tá. E sempre vou defender esse lado de quem gera a riqueza. E nós tivemos aí muito Diz que Me Diz. Houve um temor muito grande por parte da construção civil. Nesse formato, né, que será realizado, que é uma operação urbana consorciada, né, ela está disposta lá no Estatuto da Cidade, mas é algo que nós não vimos acontecer aqui em Itapema ainda. Salvo engano, Camboriú está fazendo algo semelhante. Né? Não tenho 100% de certeza, nem conheço qual o principal motivo de fazer. Mas isso gerou por quê? A partir do momento que você tem uma construção civil já bem sólida, que é a questão do nosso chamado interesse social nas R3, no Morretes, um negócio que está extremamente aquecido, e que de uma hora para outra você vai acabar segurando, e essa forma que que o poder público vai permitir construir, que seja através de uma outorga onerosa que vai ser feita à venda em leilão, traz uma insegurança muito grande e trouxe realmente para a construção civil. Que forma isso vai acontecer? Quem não conseguir participar do leilão, quem não conseguir comprar esse tal CEPAC, né, que são os certificados, esses títulos, como é que vai poder construir? Então isso gerou uma gigantesca discussão no nosso município. E eu, né, por ser, talvez, não digo nem o porta-voz da construção civil, mas o mais ligado, tive que ir conversando com todos eles, né, pensamos, fizemos propostas, apresentamos para o executivo, né, não foi possível alterar o formato, mas, Marquinhos, a construção civil, e eu vou falar, o Sinduscom jamais foi contrário a essa operação. Perfeito. Né, a construção civil, de uma forma geral, jamais. Todo construtor que eu conversei, todos, sem exceção, falaram, olha, eu acho até que demorou para nós termos uma outorga onerosa das R3 e para nós podermos resolver essas situações, tanto da moradia, né, das pessoas que necessitam, quanto outros problemas de locomoção, de obras que precisam ser feitas lá nas R3. Então isso foi para não dizer que foi uma mentira, mas foi uma grande inverdade, né, que foi falado, até alguns blogs e, né, alguns veículos de comunicação aí, aqui do município lançaram dessa forma aí. Então o nosso papel foi levar para a população, e eu sempre tive um contato muito grande com o pessoal da 450, até com o vereador Shepa também, e a gente sempre levou para ele, né, essa vontade da construção civil de querer resolver lá também. Até porque uma grande parte daquelas pessoas que moram lá na 450 são pessoas que trabalham na construção civil. São as pessoas que estão lá no chão da obra fazendo acontecer. Então, por que a construção civil não pode devolver para eles o que eles estão dando para a cidade? Né? E eu falo principalmente, muitas pessoas foram enganadas lá na 450. Então, a gente tem que ver esse lado. Né? Por que elas não podem ter dignidade? São duas coisas que trazem dignidade para a pessoa. É o trabalho e uma moradia, né, Marquinhos? Acho que isso ninguém pode mudar. E nada mais, então, nós enquanto poder público, no caso vereadores, a gente tem que ser, então, esse meio do caminho que
que vai trazer o lado, o outro e unir o melhor resultado. Então, foi uma experiência bacana, algumas noites dormindo pouco, pensando, né? Tivemos embates aí, claro, com o executivo, mas que todos foram resolvidos. E agora a gente tem que fazer acontecer. Teremos aí a votação nessa terça-feira, dia 2 de agosto, né? E, enfim, vamos ver o quanto mais rápido isso pode virar realidade, né? Essa operação pode acontecer, esses recursos podem entrar no caixa do governo e isso pode ser transformado lá na parte final, que é trazer moradia para as pessoas e outros investimentos, né? No bairro Morretes, Jardim Pré-Mar, Leopoldo Zarlin, e, claro, desenvolver toda aquela área. Eu quero usar um trecho do que você fala. É legal porque quando eu recebo os vereadores aqui, eles sabem que a gente tem muita liberdade, né? A gente se conhece e independente aí do tipo de pensamento que cada um tem, a gente tem uma certa liberdade sempre um com o outro. Você disse que houve uns embates, né? Até seu mesmo como líder do governo, Sim, com o executivo, como representante da construção civil. Mas uma coisa que eu tenho reparado, eu tenho falado com os vereadores que têm sentado aqui no ponto a ponto, é que, diferentemente da outra legislatura, essa legislatura, esses vereadores, quando chega o assunto para ser votado em plenário, já foi discutido. Discutir, ter embates, não significa cair diretamente só na crítica. É isso? Esses embates são embates salutares, saudáveis em prol de Itapema? Não de iniciativas apenas próprias? O que eu sempre observei, por estar sempre ligado na política, acho que na outra legislatura nós tínhamos algumas críticas bem ácidas, né? Críticas assim que não traziam uma evolução do assunto, né? Crítica do ser contrário, mas não buscar uma saída. Eu sempre tive muito isso. Se eu vou criticar alguma coisa, eu já tenho que estar pensando outra vez uma outra solução, né? Com uma saída daquela minha crítica e o porquê de estar acontecendo aquilo, né? E a gente viu um pouco diferente isso na outra legislatura e que agora a gente não tem. É algo que sempre críticas, embates, mas na forma construtiva, né, Marquinhos? Tá, pensando no futuro de Itapema. Isso, até inclusive eu era o relator desses projetos de lei, da Operação Urbana da Minha Praia e também da Enzo Teodoro, e com todo esse temor da construção civil, eu também acabei de algumas dessas noites que eu te falei que eu dormi pouco, foi bolando e ensaiando, né, alguma outra forma de outorga onerosa que a gente pudesse ter e que não fosse nesse formato de operação urbana consorciada. Nós temos a outorga aqui da Minha Praia, que acontece, que teve ganhos espetaculares para o município na forma de investimento, e então eu desenhei, né, um formato lá, até acho que eu te mandei no WhatsApp, sim, né? Sim. Isso passei para toda a construção civil, para o Sinduscom, para outros empresários, e o que ficou combinado, né, que após a venda desses certificados, nós tenhamos um outro tipo de outorga onerosa nas R3, né, e que essa forma do Morrete, Jardim Pré-Mar, nessa outorga que eu propus, ela possa ser replicada nos outros bairros, desde que ela seja aplicada também no determinado bairro. O tabuleiro gerou uma outorga onerosa, esse recurso fica no tabuleiro para, então, resolver, né, as situações que tem nesse bairro. Vamos ver como é que fica isso. Estou trabalhando para deixar isso afinado já no formato de projeto de lei, Marquinhos. E vamos ver se a gente consegue aprovar isso em seguida e já ter essa situação bem tranquila entre a construção civil. Meia hora de conversa já, tá? Ah, é? A gente vai conversando e aí eu sempre digo para todo mundo que senta aqui, se a gente esgotar o assunto todo num bate-papo só, não tem o segundo, não tem o terceiro, não tem o quarto, e aí é importante para que a gente sempre possa ter esse espaço aberto à medida que as coisas vão acontecendo. E aí fica fácil também de você consumir e acompanhar o nosso bate-papo, tendo início, meio e o fim. Léo, eu te agradeço demais você ter tirado um tempinho, eu sei que tem muito assunto, você é um vereador bem atuante, né? Tem feito grandes indicações aqui para o município de Itapema, como líder do governo, tem apresentado os projetos, tem feito esse embate quando necessário entre a sociedade, seja a construção civil, seja a própria sociedade em si, a população. Eu imagino que você deve atender muita gente também no seu gabinete. Eu atendo mais fora, né? Mais fora que lá dentro. Na parte da manhã resolvo as minhas questões que são da empresa, mas passo a manhã toda visitando e às vezes até à tarde, né? E acaba levando essas
solicitações, esses pensamentos da população também ao Executivo. O No Ponto SC está sempre à disposição, Marquinhos sempre à disposição, né? Aqui o Ponto a Ponto foi feito justamente com esse objetivo, da gente bater um papo. E nesse momento o papo era mais apresentar o Léo, falar sobre seu envolvimento com a construção civil e esses assuntos, essas polêmicas que estão envolvidas a construção civil e a mobilidade do município de Itapema. Espero que você tenha gostado e vai voltar mais vezes. Foi maravilha, Marquinhos. Realmente muito bacana. Eu gosto muito de conversar sobre política, falar sobre o desenvolvimento do município, né? Se eu pudesse, eu passava o dia todo fazendo só isso. Eu que lá desde o meu primeiro voto, lá com 16 anos, no ano 2000, sempre estive envolvido na política, né? Então, a partir de 2011, acabei sendo assessor na Câmara, e aí de lá para cá não parei mais de estar realmente dentro do poder público. Claro que tudo isso também traz uma responsabilidade imensa, e principalmente quando eu me coloquei, né, por estar perto da construção civil, de defender. A gente sabe a importância que tem para a cidade. Então, ao mesmo tempo que isso nos gera um certo temor em alguns momentos, mas também um sentimento de realização, né, de poder estar no público hoje, fazendo o que eu gosto, defendendo sempre o geral, a população, a nossa gente, né, e buscando sempre o melhor resultado para todos. Então, esse é o Léo Cordeiro, ele vai estar sempre de portas abertas, com o telefone para receber o WhatsApp, com o gabinete sempre aberto para resolver, para conversar, enfim, críticas, sugestões, tudo, né, estou à disposição. Esse foi o nosso bate-papo do Ponto a Ponto aqui com o Marquinhos e dessa vez na série de entrevista com os vereadores, o segundo secretário da Câmara de Vereadores de Itapema, líder do governo, vereador Léo Cordeiro, muito ligado à construção, construtor, vereador, né? Corretor de imóveis. Faltou aquela perguntinha rápido, 30 segundos, Léo, pai bola. O Léo pretende continuar na vida pública? Tem pretensões maiores ou está gostando da vereança? Acha que esse é um caminho nesse momento? Marquinhos, eu sempre pensei em estar no degrau mais alto do município, né? Que é, né, estar prefeito. E vou trabalhar muito, já estou há 10 anos trabalhando para isso. O primeiro passo foi estar vereador e claro que o próximo passo é estar prefeito de Itapema, dessa cidade que eu nasci, que eu amo e que, claro, vai ser sempre meu formato de estar uma entrega total para a nossa cidade, para a nossa gente, para o crescimento da nossa cidade. Então quero sim ser prefeito de Itapema. Isso significa que é em 2026, não? Não, 24. 24? Nós estamos em 2022. 2024? 2024, daqui a pouco nós já temos eleição. Olha só. Esse é o Léo Cordeiro, então nosso entrevistado, vereador, que participou do Ponto a Ponto. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. A gente sempre tem conteúdos muito bacanas aqui no nosso site, no Ponto SC, onde você acompanha as notícias de toda a nossa região com credibilidade, com responsabilidade, sem ter sensacionalismo, tá? Sem ter imediatismo, mas levando aquilo que é informação e sem distorção também aqui para a nossa região. Obrigado, Léo. Obrigado, Marquinhos. Um grande abraço. Um abraço e um beijo especial à sua assessora lá e aos assessores, né? Em especial em nome da Fran, a todos que trabalham com você no gabinete do Léo Cordeiro. Esse foi mais um Ponto a Ponto. Gente, obrigado. Marquinhos volta a qualquer momento aqui com mais edições do Ponto a Ponto, 3 pontos, ponto de partida, todos os conteúdos que nós temos aqui no site no Ponto SC.